Zibifaria, Real Boy, o Varkolak. Essa história faz parte da Histórias Curtas, compilada na publicação da Mitos, no Omnibus, volume 2 de Histórias Curtas. O Varkolak começa como todas as outras histórias, o Hellboy investigando, e agora que ele acha um corpo com aquelas duas mordidinhas super características de vampiro no pescoço. Ele está em Yorkshire, né? Em 1982, está investigando umas ruínas, e gente, ele está lá num castelo, e ele está desse castelo da Condessa Ilona Kakowski. Essa figura, lembra quando a gente comentou lá na história do... como é que era o nome? Daquela história dos vampiros? Tinha o vampiro europeu e tal, que os vampiros tinham combinado de ficar, né, mocado, escondido. Era a história do O Sono dos Mortos-Vivos. Então era comentado que tinha um conclave lá, né? Conclave de vampiros. E se você reparar na imagem que é desenhada pelo Scott Hampton, tem uma senhora lá, uma vampira. E essa vampira, ela bate muito com a imagem dessa vampira que a gente está vendo aqui, que é a Condessa Ilona Kakowski. A gente está vendo ela por um retrato, né? Depois o Hellboy acha o sarcófago dela, e quando ele vai enfiar a estaca nela, né, a gente dá uma boa olhada nela, e ela é parecida com aquela vampira. A gente pode inferir, pode supor que era a mesma vampira daquele conto. Então ela também está nesse troço de esconder seu exército, né? Tanto que o Hellboy cai assim, e quando ele cai tá cheio de sarcófago lá nos porões dessa ruína, e a maioria deles sai para pegar o Hellboy e tal. E daí a Condessa até levanta, e ela fala assim, você, né, você tá fudido, porque quem tá chegando é o meu mestre, o mestre de todos os vampiros. E essa noite ele se ergueu, né? Então todos esses vampiros que estão atacando o Hellboy até param de atacar ele, né? Ele tá já preso, ele não consegue se mexer. Levam ele lá pra cima, e lá em cima da ruína, à luz do luar, a Condessa mostra, olha lá, ele está vindo, e é uma figura gigantesca. Gigantesca, assim, tem uma figura meio demoníaca, meio símia, com asinhas, a gente vê que é meio que demoníaca. E ela fala, o meu mestre, o Varkolak, o mestre de todos os vampiros, ele é tão gigante que ele consegue abocanhar a lua. Ela até fala umas coisas muito interessantes, né? O Varkolak é o rei de toda a minha espécie, de todos os vampiros, sejam vivos ou mortos, de Moroi a Strogoi, né? E você, é algum primo, irmão dele? Não, você é quem ele odeia. O mestre vai destruir você, esquartejar o seu corpo, reduzir ao pedaço, mas ao que poderia ser e preferir rejeitar. Tanto que nessa hora o monstro já tá bem perto, a gente consegue ver o rosto dele, é meio que um gorila com um lobo, sabe? Tem feições animalescas, e daí o olho dele brilha e ele fala Hellboy, brilha uma luz gigantesca verde, e meio que o Hellboy meio que acorda. Ele tá postrado do lado do caixão da Condessa, e ela tá ali com os olhinhos meio verdes. Aí o Hellboy olha assim, você tava tentando me enganar? Pau no cu! Daí pega a estaca e ela fala assim, espera! Pá! E crava a estaca na Condessa. Ele fala, esperar o quê? Então, enquanto o corpo da Condessa tá evaporando ali, né, que ela acabou de ser exorcizada pela estaca de madeira, a gente vê um olhinho do Varkolak à espreita, dando uma olhadinha na situação toda. E acaba assim, fim. Esse conto é um dos tipos de conto que é odiado, mas ao mesmo tempo amado pelos fãs de Hellboy. Por quê? É um conto que não tem um fim definitivo, né?
A gente fica, pô, então tudo aquilo o Hellboy estava imaginando? A Condessa estava realmente usando seus poderes nele e ele não conseguia ver o que estava acontecendo? Mas apareceu o olhinho do Varkolak no final, então aconteceu, sabe? Então o Mignola geralmente, às vezes ele faz dessa, né, de deixar ambíguo o final, de não contar tudo o que aconteceu, né, em seus meandros e detalhes. Eu adoro, tá? Eu gosto muito desse tipo de conto. Vai ter mais. Já teve alguns, né, que a gente passou aqui no Gibifire. E esse é mais um que eu adoro. De mitologia é muito... Cara, lembra que naquele outro conto do Scott Hampton a gente falava que tinha vários tipos de vampiro? Aqui é citado em nomes. Varkolak é tipo um lobisomem da Romênia. Aqui, né, o Mignola expande isso para ser um ser poderosíssimo dentre os vampiros, né? Tanto que o Varkolak é uma coisa que se mistura junto com o Fenrir, né? O Fenrir, o lobo da cultura nórdica, que engloba e come a lua, né? Aqui é falado também que o Varkolak come a lua, né? A Condessa fala, ele é tão grande que ele abocanha a lua, né? Ele é mestre dos Moroi e Strogoi. Cara, isso são tipos de vampiros dentro da cultura romena. Strogoi eu acho que tem, tipo, é meio fantasmagórico, assim. O Moroi já vai ter, é um vampiro meio peludo, assim, tal. Então aqui a gente vê outras cepas de vampiros dentro do universo do Hellboy, né? Então, mais um degrau, né, sendo adicionada aí a mitologia de vampiros dentro do Hellboy. Então a gente já tem os mesoamericanos, tem os europeus, né, a Condessa é uma delas. Eles têm essa divindade do Varkolak, que são mestres de outras cepas dos Moroi e Strogoi, né? Então tem outros vampiros assim. Tem o europeu e tem o do leste europeu, que são esses Moroi e Strogoi. Se eu tô falando a pronúncia errada, que muito provavelmente está, por favor, mandem para mim, me corrijam. Eu gostaria muito de saber como é que se pronuncia Moroi, Strogoi e Varkolak, né? Mas é isso, né? Além de ser uma história legal, aí acrescenta ao mítico, ao universo do Hellboy, com mais vampiros ainda. Já tinha bastante, agora tem muito mais. E, cara, na próxima história a gente vai continuar falando de vampiro, acredite ou não, com a minha história, cara, que eu gosto muito, que é O Vampiro de Praga. Então, a gente se vê no próximo programa com essa história magnífica. E, por favor, curtam, compartilham, avalie a gente no Spotify, no Apple Podcast, e manda suas ponderações aí, fala o que eu errei, se eu tô falando muita bosta, como é que pronuncia esses nomes. E a gente se vê no próximo programa. Falou!